Ok, então, vamos iniciar essa série de palestras para hoje com a palestra da Kátia, que está fazendo um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e que vai nos falar sobre as medidas de abundâncias a partir de método direto para a galáxia com formação estelar ativa. Kátia? Boa tarde. Vocês conseguem visualizar bem, né? Sim, está Ok. perfeito. Ok. Então, eu vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi durante o mestrado, com orientação da professora doutora Natália Vaiassari, e o título é Medidas de Abundância a partir do método direto para galáxias com formação estelar ativa. Bom, as galáxias com formação estelar ativa, elas são galáxias que têm como principal fonte de ionização as estrelas, e elas são cheias de regiões H2, né? Então, elas possuem muitas regiões H2, muitas nebulosas, e você pode considerar a galáxia de formação estelar ativa como uma grande região H2, por exemplo. E o ponto-chave desse seminário é responder a pergunta: como medir a abundância de alguns elementos químicos? E aqui eu destaco inicialmente do oxigênio no gás dessas regiões H2 e de galáxias de formação estelar. E eu vou focar num método que é o chamado método direto. Bom, e para explicar o método direto, eu preciso entender um pouco da física por trás da formação das linhas de emissão. Esse aqui é um espectro de uma das galáxias que está na minha amostra, e apresenta as linhas de emissão, são essas aqui, onde eu indico, por exemplo, H-alfa, H-beta, 4959, 5007. Então, essas seriam as linhas de emissão. Essas galáxias, elas têm um contínuo muito fraco e têm linhas de absorção oriundas das estrelas, mas essas não me interessam no momento. Eu só estou interessada nas informações do gás dessas galáxias. E quais são os mecanismos por trás da formação dessas linhas? Bom, existem dois mecanismos, que seria a recombinação e a excitação colisional. A recombinação é quando no gás tem os elétrons livres e tem os íons, e um íon captura um elétron livre. E esse elétron livre cai para níveis mais baixos de energia e emite os fótons, formando as linhas de emissão. Usualmente é o mecanismo que forma as linhas do hidrogênio. E a excitação colisional é um pouco diferente, que é quando um elétron livre colide com o elétron que está ligado e excita esse elétron ligado até um determinado nível de energia. Como a densidade dessa região ela é muito baixa, esse elétron ele consegue decair de volta para o seu nível e emite também um fóton formando a nova linha. Um exemplo são as chamadas linhas proibidas. Né? E por que eu estou falando sobre esses mecanismos? Bom, notem que os dois principais ingredientes fundamentais para formar essas linhas são os elétrons livres, que estão e o elemento em si, né? Você precisa do elemento para formar essa linha. E os elétrons livres, você precisa da informação da velocidade, que vai oferecer a energia necessária para formar a linha de emissão, e essa velocidade está relacionada, então, com o termo de temperatura eletrônica. E, então, a temperatura eletrônica está fortemente correlacionada com essa abundância do elemento. Então, qual a forma mais direta de medir a abundância? É a partir da temperatura eletrônica. Então, a pergunta que fica agora, como medir a temperatura eletrônica? Bom, e para medir a temperatura eletrônica, nós precisamos usar razões de linhas de um mesmo íon, mas que são formadas em níveis diferentes de energia. E aqui eu trago um exemplo. Nessa figura aqui, eu mostro os níveis de energia para oxigênio 2 vezes ionizado. E aí eu destaco duas linhas, que é a 4363, que é formada do nível S para o nível D, e a 5007, que aqui está 5006.8, que é formada do nível D para o nível P. Essas linhas, elas são formadas em níveis diferentes de energia, então elas poderiam ser usadas para calcular a temperatura eletrônica. E vejam, eu preciso de um elétron livre que tenha uma determinada energia que vai conseguir excitar até o nível D. Mas eu preciso de elétrons mais energéticos ainda para excitar até o nível S e formar a linha de 4363. Então, a gente pode considerar que a razão 4363/5007, quanto maior for essa razão, maior será a temperatura eletrônica da minha região e menor será a abundância do elemento químico.
E aqui eu vou só destacar um pouquinho o que seria um modelo de região H2 e qual a gente adota. Aí eu fiz um desenho aqui bem simplista para mostrar mais ou menos o que seria esse modelo de região H2, porque a região H2 o que é? É um conjunto de estrelas que ionizam o gás, né? E aí eu divido esse gás em duas faixas, da faixa de alta ionização e da baixa ionização. Nesse gráfico aqui, ele também representa essa mesma figura. Vocês podem imaginar que aqui está um conjunto de estrelas e aqui está todo o gás que está sendo ionizado. Na zona de alta ionização, a gente tem mais ou menos essa faixinha aqui, nós temos os picos dos íons que são ionizados duas vezes, como o enxofre duas vezes ionizado e o oxigênio duas vezes ionizado. Na zona de baixa ionização, os picos estão nas linhas dos íons que são uma vez ionizado, como o oxigênio uma vez ionizado e nitrogênio uma vez ionizado. Então, nós usamos esse modelo de região H2 para calcular essas propriedades físicas. Então, para cada uma dessas zonas de ionização, nós calculamos a temperatura eletrônica e a abundância, né? E para aplicar o método direto, nós usamos um código Painel, que ele usa, então, modelos atômicos para, com as informações da temperatura eletrônica, calcular a abundância iônica e a abundância total, que simplesmente é a soma de todas as abundâncias, de uma forma direta. Mas aí ele é um método simples, porque você usa razões de linhas para calcular as propriedades físicas da sua região e das galáxias de formação estelar. Mas pode ser que existam alguns problemas. Existe uma limitação nesse método direto, que está relacionado com as linhas, por exemplo, de 4363 e 5007. Porque elas são chamadas de linhas aurorais fracas e elas são menos intensas do que as outras linhas de emissão. Por exemplo, nessa figura aqui, eu mostro dois espectros da minha amostra. Esse espectro seria um espectro de baixa metalicidade, que eu acho que eu esqueci de falar, mas a metalicidade ela representa a abundância de todos os elementos químicos. E a abundância do oxigênio ele é um ótimo indicador de metalicidade. Então, você pode usar a abundância do oxigênio para determinar a metalicidade. Então, baixa metalicidade significa que seria o regime de baixa abundância do oxigênio. Tá? Então, e aqui embaixo eu estou mostrando uma galáxia no regime de alta metalicidade. E nesse pontilhado eu estou destacando a posição da linha 4363, que é uma das linhas que eu preciso para calcular a temperatura eletrônica. Vejam que aqui no regime de baixa metalicidade, a linha ela é bem mais fraca do que as outras linhas que estão em volta dela, mas você consegue detectar ela sem problema nenhum. Você consegue detectar e aplicar um método. No regime de alta metalicidade, que é quando a temperatura eletrônica está mais baixa e você não tem tantos elétrons livres que chegam até o nível, que excitam os elétrons ligados até o nível S, essa linha ela é bem mais fraca, a ponto de que você não consegue detectar ela visualmente. A linha ela está presente ali, mas ela está perdida no ruído do espectro, porque ela é muito fraca. Então, você não pode aplicar o método direto, já que você não detecta essa linha de emissão. E é por isso que existem outros métodos, porque é uma forma de contornar esse problema. Mas como usar o método direto em situações em que você não detecta essa linha? Bom, uma solução para isso é aumentar a razão sinal-ruído do espectro, e para aumentar essa razão sinal-ruído do espectro, você pode somar galáxias com propriedades físicas similares, né? Então, você pode somar um conjunto de galáxias que tenham algumas propriedades físicas similares e que essas galáxias tenham aproximadamente a mesma abundância do oxigênio ou a mesma metalicidade. Então, a pergunta é, como selecionar galáxias para essa soma? E uma das propostas é de Anders e Martini, que envolve duas propriedades físicas, que é a massa estelar e a taxa de formação estelar. A massa estelar ela representa a massa de todas as estrelas que estão na galáxia, e a taxa de formação estelar representa a taxa com que o gás forma novas estrelas num determinado período de tempo. E qual é a relação entre essas propriedades? Bom, pode-se pensar no ciclo bariônico das galáxias, porque você tem o gás no interior das galáxias, esse gás é usado para formar novas estrelas. Essas estrelas, ao longo do seu tempo, produzem os elementos químicos e, no momento da morte das estrelas, esses elementos químicos são liberados para o gás novamente. Aí eles podem ser usados para formar novas estrelas, ou então podem ser jogados para fora da galáxia por conta de eventos violentos, como explosões de supernovas. E ainda pode ocorrer a entrada de gás para dentro das galáxias. Então, essas duas propriedades, elas parecem ter relação uma com a outra. Então, qual é a ideia? A ideia é que galáxias que têm a mesma massa estelar e a mesma taxa de formação estelar apresentam a mesma abundância do oxigênio ou metalicidade. E aí,
Sendo rápida em relação à metodologia, nós selecionamos mais ou menos um pouco mais de 110 mil galáxias do Slow Digital Sky Survey e separamos em grupinhos de taxa de formação estelar e massa estelar. Então, essa aqui seria a minha amostra. Por exemplo, aqui tem uma caixinha que está indicando 154. Ali tem 154 galáxias que eu vou somar. Tá? Aqui, por exemplo, 596, são 596 galáxias que eu vou somar, e a partir do espectro somado, eu vou obter as informações que eu preciso. E para mostrar o efeito da soma, lógico que tem muitos outros procedimentos que eu faço, mas para mostrar o efeito da soma, eu peguei um bin, uma caixa dessas galáxias, e mostrei qual é o que acontece quando eu vou somando gradativamente um número de galáxias. Aqui é um espectro, né, das galáxias, e eu separei em duas janelas, que são as janelas em torno das linhas 4363 e 5755, que são as duas linhas de interesse. E aí, nesse primeiro painel, o que eu tenho? Eu tenho apenas uma galáxia dessa caixinha. Vejam que é só ruído, que eu não consigo ver nada. Né? Essas linhas seria onde estão essas linhas de emissão. Quando eu somo 10 galáxias, ainda assim eu não consigo ver nada, mas parece que o ruído diminuiu um pouco. Quando eu somo 100 galáxias, algum comportamento começa a aparecer, mas ainda não o suficiente para detectar uma linha de emissão. No momento que eu somo mais de 1000 galáxias, aí sim as coisas começam a aparecer. Por exemplo, aqui eu estou indicando a linha de 4363. Aqui até tem outra linha, que é uma outra linha fraca, que é a linha de ferro, uma vez ionizado, 4356. E também indico a linha de 5755. Então, mostrando o que é o efeito da soma, né? Que eu, de fato, consigo determinar, eu consigo detectar essas linhas depois da soma. E aí, feito todos esses procedimentos calculados, conseguiu detectar essas linhas em espectros somados e calcular as propriedades físicas com o PyNeb, a partir do método direto, eu chego, então, no meu resultado. É óbvio que, para alguns bins, alguns espectros somados, mesmo somando um monte de galáxia, eu não consegui detectar a linha de uma forma confiável. Mas esses foram os resultados que eu consegui detectar. Tá? Dá para ver claramente que aqui está a metalicidade, eu represento a abundância de oxigênio por 12 mais log de oxigênio por hidrogênio, a massa estelar e a taxa de formação estelar, que seriam os bins que eu dividi, né? As caixinhas que eu dividi. Claramente dá para ver que a metalicidade aumenta conforme a massa aumenta, e é difícil um pouco de ver o comportamento da taxa de formação estelar em relação à massa, porque ficou um pouco estreita essa região aqui, mas na próxima figura eu vou destacar quais seriam essas relações. Então, esses são os resultados a partir da soma dos espectros. E aí, essa figura, a Natália ela já trouxe hoje de manhã, mas ela ajuda a explicar qual é a relação entre a metalicidade, a taxa de formação estelar e a massa, né? Porque a pergunta é, tá, mas por que medir a abundância do oxigênio, né? Por que seria importante essas medidas de abundâncias? Bom, porque elas ajudam a explicar muito do que acontece dentro das galáxias. E essa figura aqui é uma boa representação. Os resultados que eu obtive foram muito perto desses resultados aqui, e essa figura consegue explicar muito bem o que acontece. Então, o que eu tenho? Eu tenho a metalicidade, a taxa de formação estelar, e cada uma dessas curvas é um bin de massa, bin de massa, onde aqui está o regime de baixa massa e o regime de alta massa. Vejam que existe uma anticorrelação entre a metalicidade e a taxa de formação estelar. Isso acontece por causa da saída de gás que ocorre das galáxias. Por quê? Na morte das estrelas, algumas delas morrem como supernovas, e são eventos muito violentos. E em galáxias que têm pouca massa, a energia potencial é muito baixa, então é muito mais provável que esse gás saia para fora da galáxia. No momento que eu vou aumentando essa massa, esse menos gás acaba saindo, então acaba que essa anticorrelação ela se torna menos íngreme. Até que chega num momento que ocorre uma suposta saturação. E por que essa saturação acontece? Bom, porque também ocorre a entrada de gás que não é tão metálico, que vem do meio intergaláctico, né? Porque se não tivesse essa entrada, por exemplo, a metalicidade poderia começar a aumentar a partir daqui, né? Já que não está saindo nada da galáxia. Mas como está entrando um gás que consegue diluir a metalicidade, então esse é o comportamento. Então esse é um primeiro ponto de por que é importante medir a metalicidade com tanta precisão, porque ela ajuda a explicar, contar a história do que acontece dentro das galáxias, o que pode ajudar para entender a evolução química de galáxias, né?
E ainda, bom, eu ressaltei aqui só a abundância do oxigênio, mas é óbvio que existem outros elementos químicos presentes dentro do gás das galáxias, vocês podem determinar de uma forma bem similar, que eu determinei o oxigênio, a partir do método direto. Lógico que aí ainda precisa fazer algumas correçõezinhas, porque algumas das linhas, por exemplo, de outros elementos, elas não estão presentes na faixa do ótico, elas estão presentes em outras faixas, e aí você precisa usar algum tipo de correções. Mas, a grosso modo, vocês podem usar o mesmo método que usaram para determinar o oxigênio. E aí, a abundância do nitrogênio, ela é interessante porque ela apresenta um comportamento bem interessante em relação à abundância do oxigênio. Então, eu tenho a abundância de oxigênio e a abundância de nitrogênio. Aqui eu botei algumas amostras, né, um resultado dos meus stacks, de algumas galáxias individuais que eu separei do CDSS, que apresentavam linha suficiente para eu fazer a medida, e também outras amostras para mostrar bem certinho o comportamento, já que os meus resultados não pegavam toda a faixa de metalicidade. E o que acontece? No regime de baixa metalicidade, parece que as coisas se tornam constantes, né? A abundância de nitrogênio é constante com a metalicidade. Mas no regime de alta metalicidade, parece que eu tenho uma dependência entre o nitrogênio com a abundância do oxigênio. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque o nitrogênio ele é um produto primário e um produto secundário da nucleossíntese estelar. Ou seja, você tem o gás, ele forma as estrelas, e essas estrelas produzem nitrogênio, oxigênio, carbono e outros elementos. E no momento da morte das estrelas, esse gás enriquece o gás que está em torno dessas estrelas. E esse gás ele pode ser novamente usado para formar novas estrelas. Então, agora, essa nova geração de estrelas, elas vão ser mais metálicas, elas vão ter mais oxigênio, mais carbono. E o nitrogênio formado agora vai depender desses elementos. Então, vai depender da quantidade que tem de oxigênio, de carbono. Então, por isso que acontece esse comportamento. Né? Então, por isso que é interessante medir a abundância dos elementos, porque cada medida vai contar uma história do que acontece dentro das galáxias. E isso pode contribuir muito fortemente para entender a evolução química de galáxias. Então, esse é o meu seminário. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigado, Kátia. Tem perguntas? Tem perguntas? Catarina, por favor. Oi, Kátia, tudo bem? Muito obrigada pela palestra. Arrasou. E, enfim, depois eu vou te mandar um e-mail para a gente trocar figurinhas desse gráfico aí de nitrogênio. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu não sei se eu fico sendo muito literal com essa coisa de chamar de método direto. Porque, no fundo, por mais que seja uma medida direta das linhas aurorais, você acaba tendo que ter um fator de correção, né, o ICF, que é Sim. teórico. Você chegou a comparar com outros métodos de metalicidade, assim? Então, tá. Pro oxigênio não precisa dessa correção, né? Então, pro oxigênio, eu tenho a abundância sem precisar de uma correção. Agora, seria a partir do nitrogênio que eu preciso dessas correções, né? Não cheguei a comparar com nenhum método, mas quando eu ploto sem fazer a correção, o resultado é bem similar, né? Não tem tanta alteração assim, sabe? O ideal seria, de fato, pegar a linha que está lá na faixa do infravermelho, mas como não se tem essas informações, então é melhor usar essas correções. E acho que até tem um paper que foi submetido que está apresentando novas correções, até essas que nós estamos usando. Perdão, eu não lembro o nome do paper, mas eu posso mandar depois. E, assim, não comparei com outros métodos ainda. Tipo, é um dos primeiros resultados, assim, em relação a usar a ICF. Legal, parabéns. E aí depois eu mando um e-mail para a gente trocar mais figurinha. Obrigada. Nathalie, por favor. Oi, Kátia, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Eu queria saber, por favor, você acaba falando que você está utilizando apenas algumas características das galáxias para falar que elas são similares. Por que não usar cor, por exemplo? Porque ela também seria, pelo menos, bem correlacionada com a própria massa estelar. Essa é a minha pergunta, por favor. Bom, nós também testamos outras propriedades, mas eu destaquei só a taxa de formação estelar e a massa. Mas eu não sei te dizer se usar a magnitude
vai me garantir que eu tenha galáxias, porque a ideia é que na hipótese final, essas galáxias que eu somo, elas apresentam uma metalicidade muito similar, né? Então, eu teria que checar se, usando cores, a magnitude, eu teria uma metalicidade muito similar entre as galáxias que eu estou somando. Tá bom, então. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu só tinha uma curiosidade aqui. A abundância, eu vejo que tem esse fator 12, 12 mais log de alguma coisa. O fator 12 vem de onde exatamente? É só uma convenção da astrofísica que se tem. Acho que para não ter resultados negativos, assim, sabe? Daí se tem como convenção de anos atrás e continua se usando. Tá bom. Obrigado, Kátia.